Graça e paz, irmãos. Feliz de estar aqui mais um dia na Escola Bíblica da IB. Sou muito grato a Deus. Quero também agradecer ao pastor Danilo, ao nosso amigo irmão Nelson, que é responsável aí pela Escola Bíblica, que foi nos dada essa oportunidade, que é uma oportunidade única de falar e compartilhar aí a palavra do nosso Deus. Estamos aí estudando o livro do Evangelho de João. Na aula passada nós falamos aí um pouquinho sobre o contexto social e histórico da época. Falamos sobre genealogia de João, falamos aí sobre os imperadores da época, os governadores que estavam ali no domínio do poder, e os grupos que foram se formando. Foram os grupos helenistas, os grupos dos asceticismo, o grupo dos samaritanos, o grupo dos gentios. Falamos também sobre o grupo dos gnósticos, que se formaram, um grupo muito forte na época. E falamos também sobre o grupo joaninos, isso finalizando com o grupo joaninos. E nesta aula, irmãos, eu gostaria aí, em esse pouco tempo que nós temos, de estar aí tratando sobre dois temas do livro, O tema que o livro só é bem enfático, são os sinais, os milagres que o livro vem relatando, e sobre o estudo do livro, o ensinamento que o livro nos traz, que é muito importante, de suma importância para nós cristãos. Nós temos aí a visão dos estudiosos, que é um livro de alta cristologia. Alta cristologia, irmãos, porque ele estuda a natureza de Jesus e a vida de Jesus. E o livro de João, ele vem falando sobre esse relacionamento de Deus Pai e Deus Filho. Ele começa com o céu. Céu significa alta porque é os céus. Então ele vem relatando que Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é o Salvador que desceu do céu. E como nós acabamos de estudar os livros sinóticos com o nosso irmão Nelson, o nosso irmão Edson e o nosso querido pastor, finalizando com Lucas, e nós estamos dando seguimento aqui com o livro de João. O livro de Sinóticos, ele relata sobre a vida terrena de Jesus, sobre o que Jesus fez aqui na terra, o que ele praticou, por onde ele andou. E aí os estudiosos entendem que os livros sinóticos são de baixa cristologia. O livro de Mateus, ele foi direcionado aos judeus, e Marcos foi direcionado aos romanos. E aí o último livro dos sinóticos, que é o livro de Lucas, ele se direciona aos gregos. E aí vem João escrevendo, que é o livro que nós estamos estudando, ele vem escrevendo para um público em geral. Ele escreve tanto a judeus, como a gentio, como aos gregos. E é interessante que o livro de João, 90% é de autoria dele. Apenas 10% que nós vemos lá no livro sinótico vai aparecer no livro de João. O restante, os 90%, foi ele que escreveu. E não aparece nos livros sinóticos, porque ele escreve, o livro de João, ele é escrito após os livros sinóticos. Alguns estudiosos dizem que foi 40 anos após, alguns falam que foi 30, e aí não tem uma data definida, uma data exata, Mas sabemos que foi após o livro sinótico que João vem escrevendo. E aí, como foi relatado, ele não discrimina a história de Jesus, ali na parte de Jerusalém, na parte da Galileia. Antes, o seu foco é provar que Jesus é o Criador do universo, revelador do Pai, o Salvador
do mundo, que pela fé e crendo nele receberemos a vida eterna. Aí, para testar a tese de João, que o livro vem falando que Jesus é o Filho de Deus, nós vemos lá no livro de João, capítulo 20, versos 30 e 31, dizendo: Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Olha, irmãos, nós vemos aí que João, ele separa somente estes 7 sinais que nós vamos estar estudando aqui, mas existiam muitos outros sinais, e que esses sinais que ele separou, e talvez ele não tenha colocado mais, é porque o sinal era para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, não que o sinal fosse maior que o Filho de Deus. Então ele está relatando aqui, esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida eterna. Esse é o objetivo, né? E aí nós podemos aí dividir em 3 partes. Vamos dividir em 3 partes. Os sinais desempenham um papel vital em seu plano de persuadir seus leitores a crer. Eles têm, os judeus particularmente em sua mente, porque eles precisam aprender que Jesus é o Cristo, isto é, o Messias. Ele quer que a fé cresça, da fé intelectual, que é o Cristo, para a fé experiencial, que significa vida em seu nome. E o que é sinal, irmãos? Porque João podia escrever milagres, né? Mas ele escreve sempre sinal. E o que é sinal? É algo que aponta para além de si, para outra coisa maior. Não bastava o povo crer nas obras de Jesus, precisava crer nele e no Pai que havia enviado. Isso é, explicar porque em várias ocasiões Jesus fez um sermão depois de um milagre e depois teve que explicar aquele sinal. E nós vemos aqui, irmãos, o evangelista João, ele relata aqui 7 sinais. Esses 7 sinais começa com as bodas de Caná, onde ele vai ao casamento e ali ele transforma a água em vinho. O significado desse sinal, desse milagre, que a água é a vida velha, né? E o vinho, a vida nova e espiritual em Jesus. E aí também nós vemos também o segundo sinal, que é a cura do servo do centurião. E o significado desse sinal é: a graça e a misericórdia chegou aos gentios. E temos o terceiro sinal, que é a cura do paralítico ali no tanque de Betesda, onde Jesus ali cura no sábado, né? E sabemos que a tradição dos judeus não permitia, a lei, né? Não permitia que se fizesse nenhuma obra no sábado, e por esta cura Jesus ficou conhecido como o Senhor do sábado, trazendo aí quebrando ali uma barreira na lei dos judeus. Vemos também o quarto sinal, que é a multiplicações dos pães, onde Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos, seja ele apenas
pouquinho pães ou pouquinho peixe, Ele cuidará da multiplicação. Também vemos o sinal que Jesus caminha sobre o mar. O sinal que Jesus caminha sobre o mar mostra que Jesus vem ao nosso encontro em meio à tempestade. E Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. E esse sinal que Jesus faz andando sobre o mar mostra que Jesus queria ter mais experiência, ter mais intimidade com seus discípulos, né? E isso pode acontecer conosco, né? Nas tribulações, nas angústias, Deus sempre vai chegar na hora certa. Aí nós vemos a cura do cego, aquele cego de nascença, né? Nós vemos aí que Jesus cospe no chão, né? Pega ali o lodo e passa ali nos olhos do cego, e isso traz a interpretação que Jesus é a luz do mundo, né? O cego começou a ver, e a interpretação desse sinal é que Jesus é a luz do mundo. E nós temos o último sinal, que é o sétimo sinal, que é a ressurreição de Lázaro. Esse sinal mostra a vida em Jesus. Nós vemos que Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Vemos que esses sinais foram escritos para provar que Jesus é o Filho de Deus. E aí, irmãos, e aí João, ele faz uma pesquisa, ele vai ao Velho Testamento buscar declarações e afirmações que Jesus é o Senhor. Jesus é o mesmo do Velho Testamento. E aí ele entra lá no livro de Êxodo 3,14, que diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E aqui está a afirmação da pessoa de Deus, o eu sou. E aí João traz essas afirmações do Velho Testamento para o livro que ele está escrevendo. E aí começamos lá em João 8, 24, 28 e 58. O eu sou, a alusão ao nome de Deus. Nós vemos também em João 4, 26, o eu sou o Messias. E aí ele vai relatando: eu sou o pão da vida. João 6, 35, 48 e 51. O eu sou a luz do mundo. 8, 12. Eu sou a porta. João 10, 7, 9. Eu sou o bom pastor. João 10, do 11 ao 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o mestre e Senhor. João 13 e 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Eu sou a videira. João 15, 5. Eu sou Jesus de Nazaré. João 18, 5. E eu sou o rei. João 18, 37. O propósito de João extrair esse texto de Êxodo 3, 14, provando que Jesus do Novo Testamento, o Jesus encarnado do Novo Testamento, é o mesmo Jesus do Velho Testamento, e também o mesmo Jesus que antes da fundação criou os céus e a terra, criou o universo. E João vem escrevendo esse livro para combater o grupo de gnósticos que nós vemos na primeira aula. Esse grupo de gnósticos, que são os filósofos gregos, com a união dos judeus, eles criam que o homem só poderia ver Deus, adorar a Deus, através do conhecimento esotérico.
E desse grupo que se formou, saiu também o grupo docentismo, daqueles que acreditavam que Jesus era um fantasma, que o Cristo encarnou em Jesus após o batismo, e daí ele andava sobre a areia e não via-se pegada, né? E daí João começa a escrever o livro, e de uma forma muito forte, muito expressiva. João começa lá em João 1:1, diz assim: no princípio era o verbo aqui Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele faz uma comparação com Gênesis lá 1:1. E Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí João vem dizendo: no princípio de tudo, antes de tudo, era o verbo. E o verbo, quem é esse verbo que ele está relatando aqui? Jesus. Porque segundo os gnósticos e a ideia que estava se espalhando ali no mundo cristão, é que Deus era um ser que ele foi se formando, foi tomando formosura depois de tudo que foi criado, né? E João vem combatendo esse ensino, né? E trazendo luz aos cristãos da época. E ali foi considerado uma coluna da igreja, ali em Éfeso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Muito feliz em estar aí participando dessa escola bíblica. Esse livro é um livro muito rico em material para nós cristãos, para fortalecer a nossa fé. Devemos continuar estudando. É um livro que tem uma fonte inesgotável, irmãos, para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento espiritual. Vale a pena continuar estudando esse livro. Que Deus abençoe os irmãos e até uma próxima aula. Amém?